Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho além da introdução de algoritmos e o que eles podem ser, na real, então, uma noção bem básica a respeito deles. Então, aí, nessa introdução, a gente tem 3 dicas, tá bom? Uma inicial que seria uma questão. E aí, como desenvolver esse raciocínio lógico? E é um raciocínio lógico que a gente aqui, para nós, é importante para desenvolver passos. E isso é bastante utilizado no desenvolvimento de algoritmo ou de um programa. Então, algoritmo ali tem uma questão inicial que a gente precisa usar o raciocínio lógico. Temos também os problemas, que seriam as razões pelas quais os temas, aí, então, a perspectiva, e aí a gente deve ser capaz de resolver o problema. Se a gente tem um problema, a gente provavelmente tem a solução para ele. E quanto mais nós treinamos isso e resolvemos alguns exercícios, temas, estudamos sobre aquilo, ou praticamos eles, ou pesquisamos também, mais o nosso raciocínio ele vai ser apurado e ele será exercitado, ou seja, desenvolvido. E aqui, antes de nós chegarmos à definição do que é o algoritmo em si, é necessário a gente pensar. Vamos colocar então a cachola para pensar. Pensar no problema e depois em como a gente vai resolver. Porque assim, no universo, se existe um problema, existe a solução. Se existe a solução, existe um problema. Então, para cada coisa, vai e volta. E depois disso, aí sim a gente vai transformar essa ideia em um algoritmo, tá? Em um passo a passo, que é conhecendo esses passos para resolver o que nós queremos. Tá? Os passos assim para a gente desenvolver um algoritmo assim bem básico, a gente vai conhecer, a gente vai entender, indicar e executar. Como que a gente vai conhecer o que pode e o que não pode, tá? E como que a gente vai entender o que seria proposto? Isso se deve ficar bem claro na nossa mente, definido ali, né, para conhecer o detalhe do que é aquela solução e aquele problema. E na indicação aí a gente precisa verificar uma sequência, né, um passo a passo, um tutorial, como você achar melhor dizer, ou seja, uma ordem lógica. E para execução aí a gente tem a sequência de passos, tá? E esses passos vão ser verificados um a um, como sendo proposta, para que a gente possa chegar ao nosso objetivo final. Beleza? Um exemplo aí, bem tranquilo, que a gente sempre usa e é legal, é atravessar uma rua. Tá, se eu vou atravessar uma rua, ela tem uma ponta de onde eu estou, a minha perspectiva, e de onde eu vou chegar. Aí a gente tem as regras de atravessar a rua, que a gente precisa verificar cada uma, passar por uma calçada, até a outra. E aí a sequência também de ações para resolver esse problema. No caso, a gente elencou aí 5. Seria olhar para a esquerda, olhar para a direita, isso no caso se ela tem 2 vias, tá? Se estiver vindo um carro, aí você espera, né? E esse você tem que repetir esse passo 1 e 2, bem lógico, tá? Na passo 5 a gente vai ter aí, se estiver vindo o carro, então você, se não estiver vindo o carro, né? Se não, né? Ok. Ficou um pouquinho de reinho aí, mas relaxa, beleza? Se não estiver vindo o carro, então você atravessa. Estiver vindo, espere. Uma observação aqui é que não existe apenas, não somente existe apenas uma maneira de atravessar a rua. Então, é possível que a solução seja válida e diferente para o mesmo problema. Nem é possível, ou possível sim, ou possível não. E para receber a solução dessa proposta, aí a gente vai ter agora que executar e simular alguns passos para verificar se a gente atingiu ou não o objetivo, no caso, se a gente resolveu o problema. Aqui a gente tem, segundo Puga e Reset, a gente tem o algoritmo sendo uma sequência de instruções e que aí ele resolve determinado problema. Tá? Isso aqui é bem básico, só para entrar uma informação inicial. E para uma receita de bolo, por exemplo, pode ser considerado um algoritmo, e a gente vai ver agora isso um pouquinho mais detalhado. Aí, a gente tem um problema, então, no caso, a gente quer vender um bolo, tá? Os ingredientes, aí a gente vai arrumar esses ingredientes, arrumar eles. Seria o ovo, farinha, leite, chocolate e manteiga, beleza? Nos passos aí que a gente vai ter, a gente vai colocar o ovo, vai colocar a farinha e bater até misturar.
Depois a gente fica, vê que está tudo arrumadinho, está tudo ali homogêneo, tá? Em seguida a gente vai adicionar então os demais ingredientes e bater isso por um tempo. No caso aí a gente está sugerindo 3 minutos para esse bolo. Despejar depois esse conteúdo numa assadeira, tá? Aquecer um forno numa temperatura, e tudo isso são indicações durante 5 minutos. Mais uma indicação. E aí colocar essa assadeira no fogo por mais um tempo, que seria 40 minutos. O resultado disso, a gente vai ter então um bolo pronto para vender. Parece simples, mas é uma coisa que a gente faz no dia a dia. E as pessoas que vendem bolo, que fazem bolo, elas sabem que esses passos são bem básicos iniciais. Na lógica, né? Na lógica, segundo Paul Reset diz, lógica é uma linguagem racional, ou seja, do pensamento, tá? E aqui a outra definição, segundo o dicionário de Michaelis, a lógica é a análise da forma e as leis do pensamento. Ou seja, o pensamento tem leis? Tem. Pensamentos têm leis. E a maneira pela qual um pensamento ou uma ideia são organizados ou apresentados. Tá? E para resolver o problema de transformar a solução em um algoritmo, aí é preciso fazer um uso dessa lógica, um uso dessa apresentação que está presente nas áreas da computação, ok? Hoje a gente tem essa pequena palhinha, tá? Espero que vocês gostem e te vejo depois. Tchau, tchau.